eu vou falar para vocês sobre os modos dos atributos da substância, modo infinito imediato, modo infinito mediato e modo finito, que para quem não sabe, né, o que são esses conceitos, né, pode estranhar agora, né, e aí eu vou explicar para vocês o que se refere a cada tipo de modo, né, modo infinito imediato, modo infinito mediato e modo finito. Bom, a gente viu que a natureza para o Spinoza é natureza naturante e natureza naturada. A natureza naturante se refere à substância, que é causa de si, constituída por infinitos atributos, e a natureza naturada já são as afecções da substância ou as modificações da substância. Então, os corpos e as mentes são modificações da substância. A gente viu que a substância ela é constituída por infinitos atributos, e aí existem dois atributos que produzem os corpos e as mentes. Um deles é o atributo extensão, que produz os corpos, e o outro é o atributo pensamento, que produz as mentes ou as ideias. Então não há como a substância deixar de produzir corpos e produzir mentes. E aí o Spinoza ele vai falar sobre os modos, que são as afecções da substância. Então, em cada um dos atributos da substância, especialmente aqui esses dois atributos, a extensão e o pensamento, existem três gêneros de modos. Então existe o modo infinito imediato, o modo infinito mediato e o modo finito. No atributo extensão, o modo infinito imediato é o movimento e o repouso. No atributo pensamento, o modo infinito imediato é a ideia de Deus. Então a gente tem uma modificação imediata do atributo extensão e do atributo pensamento. Essa modificação imediata da extensão é o movimento e o repouso. Essa modificação imediata no atributo pensamento é a ideia de Deus. Existe também o modo infinito mediato na extensão, que é o conjunto infinito de corpos. Um encadeamento infinito de corpos. Existe também o modo infinito mediato do atributo pensamento, que é o infinito de ideias. Ideias adequadas, que constituem o intelecto infinito de Deus, mas também ideias inadequadas. Então existe nesse modo infinito mediato do atributo pensamento um infinito de ideias adequadas que constituem o intelecto infinito de Deus, e também ideias inadequadas.
e existe o modo finito. Da extensão é o corpo, e o modo finito do pensamento é uma mente. Então a gente tem esses 3 gêneros de modos, de modificações ou afecções da substância que ocorrem ou são produzidas essas afecções pelos seus atributos. No caso aqui, o atributo extensão e o atributo pensamento. Um corpo, então, ele é um modo finito, porque ele é limitado por um outro corpo. Não é só o nosso corpo, mas os outros corpos da natureza. São corpos finitos, que são limitados por outros corpos. Então, um corpo finito, ele não está dissociado de um modo infinito mediato, ou seja, de um conjunto infinito de corpos. Um corpo é finito, mas ele necessariamente existe num infinito de corpos, num conjunto infinito de corpos. Nesse conjunto infinito de corpos, os corpos nascem e morrem, são finitos, mas esse conjunto de corpos, ele jamais vai deixar de existir. O modo infinito mediato, portanto, ele é um conjunto de modos finitos, ou seja, de corpos finitos. E nas relações entre esses corpos finitos, nesse modo infinito mediato, existem relações de movimento e de repouso entre os corpos, e o movimento e o repouso já é uma modificação imediata, infinita da extensão. São modificações, portanto, da extensão, que é uma potência, então, da substância, de produção desses 3 gêneros de modos. Jamais a extensão vai deixar de produzir esses modos, porque pertence à essência da extensão a produção desses modos, certo? A diferença entre o atributo e a substância, diz Spinoza, só é uma diferença de razão, né? Porque, num certo sentido, o atributo pode ser chamado também de substância, desde que se entenda que o atributo ele é causa de si, cuja essência envolve a existência, mas no seu gênero. No caso aqui, a extensão, ela necessariamente vai produzir esses modos que eu falei aqui para vocês. Existe, então, o modo finito do pensamento, do atributo pensamento, que é uma mente, que é sempre ideia de uma coisa singular, como ele chega a dizer, inclusive, na parte 2 do livro, que a gente vai começar a entrar na próxima aula, na parte 2 do livro Ético, que a mente humana, ela é ideia do corpo, que é uma coisa singular da extensão. Então a mente, ela é um modo finito. Mas a mente, que é uma ideia de uma coisa singular, ela não está separada de um infinito de ideias. Então, o atributo, pensamentos, é uma potência de produção de ideias.
essas ideias, elas são ideias adequadas e também ideias inadequadas. As ideias adequadas são ideias que estão referidas a Deus. E as ideias inadequadas são justamente essas que são ideias que não compreendem a natureza. De qualquer maneira, existe um infinito de ideias que constituem o modo infinito imediato do atributo pensamento. Então, no atributo pensamento, existe um infinito de ideias. Aqui é o modo infinito imediato, uma produção infinita de ideias, e que são ideias adequadas e ideias inadequadas. O intelecto de Deus, ele é constituído por ideias adequadas. O intelecto infinito de Deus, diz Spinoza, ele é constituído por ideias adequadas. E existe a ideia de Deus, que é o modo infinito imediato do atributo pensamento. A ideia de Deus, então, jamais vai deixar de existir, sempre existiu essa modificação do atributo pensamento, e jamais vai deixar de existir. Então, o que acontece para o Spinoza? Deus é causa não somente da existência dos modos, dos corpos e também das mentes, mas Deus é também causa da essência dos modos, dos corpos e das mentes. E o que é a essência dos corpos e das mentes? É o esforço para perseverar no seu ser. Isso se refere, portanto, à natureza naturante, na natureza naturante. Nas coisas existentes, que são o que? Natureza naturada, existe a natureza naturante, que é a essência de cada coisa existente. Então, um corpo, embora seja um modo finito, ele não está dissociado de um infinito de corpos. E que o corpo, então, ele mais se esforça para se compor com os outros corpos da natureza, o máximo que ele pode. Essa é a potência de agir do corpo, afetar os outros corpos e também ser afetado pelos outros corpos. Isso é, portanto, a natureza naturante num corpo que é a natureza naturante. É um Deus, então, imanente aos corpos. É um esforço para perseverar no ser dele. E a mente, ela se esforça para perseverar no ser dela, que é produzir as ideias adequadas. Conhecer, então, a natureza ou Deus. É por isso que o Spinoza vai dizer que quando a mente humana ela forma o conhecimento de segundo gênero, que é o conhecimento racional, ela só forma esse conhecimento de segundo gênero porque a mente ela compreende adequadamente a natureza. A nossa mente
concebe adequadamente as nossas próprias ações. Somos causa adequada das nossas próprias afecções ou modificações. Isso é ser capaz de perseverar no seu próprio ser. Vocês vão ver isso durante o curso, tem um monte de coisas relacionadas a isso que vocês estão vendo agora, né? Inclusive com a ideia do Spinoza, que está lá na parte 4 do livro, que é virtude e impotência. Virtude para o Spinoza é justamente a gente conseguir perseverar no nosso ser, agir de acordo com a nossa própria natureza, não só no corpo, mas também na mente. Impotência para ele é justamente quando a gente está separado de tomarmos posse da nossa potência de agir. A gente não consegue ser mais afetado pelos outros corpos e afetar os outros corpos, e também a gente não consegue produzir as ideias adequadas, que se refere sempre a Deus. A gente está separado disso, então nós somos impotentes. E a virtude é quando a gente tomou posse dessa potência de agir, não só no corpo, mas também na mente. E a questão do Spinoza, né, é que a mente, ela produz essas ideias adequadas, que se referem então à natureza, quando o corpo ele já se compõe com os outros corpos, ou seja, ele é afetado pelos outros corpos e também afeta os outros corpos. Não tem como dissociar para o Spinoza as ideias adequadas de um modo de existir, de um modo do corpo ser afetado pelas coisas. Então, se o corpo ele consegue perseverar no ser dele, ao mesmo tempo a mente consegue perseverar no ser dela. E todos nós então nos esforçamos para isso, para perseverarmos no nosso ser, no corpo e também na mente. Separados disso, nós estamos nas ideias inadequadas, que constituem o primeiro gênero de conhecimento, certo? Eu acho que a gente pode entrar nos trechos, podemos, né? Proposição 21. Tudo que se segue da natureza absoluta de um atributo de Deus deve ter sempre existido e ser infinito. Ou seja, por via desse atributo, eterno e infinito. Aqui já é o modo infinito imediato. Então, relendo. Tudo que se segue da natureza absoluta de um atributo de Deus, esse que se segue, né, se segue imediatamente. Por isso que é um modo infinito já imediato. Tudo que se segue da natureza absoluta de um atributo de Deus deve ter sempre existido e ser infinito. Então, o modo infinito imediato sempre existiu. É um modo infinito. Na extensão é o movimento e o repouso. E no pensamento é a ideia de Deus. Então, são modos infinitos, imediatos. Então, ele diz: tudo que se segue da natureza absoluta de um atributo de Deus deve ter sempre existido e ser infinito. Ou seja, por via desse atributo, eterno e infinito. Se existe, já é o que? Um modo. É natureza naturada. Só que nesse caso aqui é um modo infinito, imediato. Atributo de extensão é natureza naturante.
movimento e repouso já é uma modificação imediata e infinita da extensão. Nada vai limitar o movimento e repouso, porque é infinito. Jamais vai desistir, jamais vai deixar de existir o movimento e repouso. No pensamento, no atributo pensamento, o modo infinito imediato é a ideia de Deus. Então essa ideia de Deus jamais será limitada para uma outra ideia. É uma ideia infinita. Sempre existiu a ideia de Deus. Certo? Então isso aqui já é um modo infinito imediato. É a natureza naturada enquanto ideia de Deus e natureza naturada enquanto movimento e repouso. Certo? Já são modos, então já são afecções da substância. Mas são modos infinitos, jamais vão deixar de existir. Então é isso que ele está dizendo aqui. A gente vai ler lá então um trechinho lá da demonstração. Portanto, a ideia de Deus no pensamento, ou qualquer outra coisa que se siga necessariamente da natureza absoluta de um atributo de Deus, não pode ter uma duração determinada. Em vez disso, por via desse atributo, eterno. Então, relendo-la. Portanto, a ideia de Deus no pensamento, no atributo pensamento, ou qualquer outra coisa, ou seja, qualquer outro modo que se siga necessariamente da natureza absoluta de um atributo de Deus, por exemplo, o movimento e repouso da extensão, não pode ter uma duração determinada. Sempre existiu a ideia de Deus no atributo pensamento e o movimento e repouso no atributo extensão. É isso, não tem uma duração determinada. Certo? Isso então é modo infinito e imediato. Ideia de Deus, movimento e repouso. Depois eu vou dar uma prova para vocês, aí vou perguntar qual que é o modo infinito e imediato do atributo extensão. Movimento e repouso. Isso aí. Né? Enfim, então, portanto, a ideia de Deus no pensamento, ou qualquer outra coisa que se siga necessariamente da natureza absoluta de um atributo de Deus, não pode ter uma duração determinada, em vez disso, por via desse atributo eterno. Olha só. Então, é uma modificação que é eterna, porque essa modificação jamais vai deixar de existir, tem uma duração indeterminada, né? Em vez disso, por via desse atributo eterno. Ou seja, Deus jamais vai deixar de ter ideia de si mesmo, porque essa ideia de Deus é uma modificação infinita de Deus. Certo? O movimento e o repouso jamais vai deixar de existir, porque essa modificação é uma modificação infinita também de Deus, só que é no atributo extensão. É isso. Modo infinito imediato. Certo? Então, avançando. Proposição 24. A essência das coisas produzidas por Deus não envolve a existência. A essência das coisas produzidas por Deus não envolve a existência. O que ele quer dizer com isso? Coisas são modos, certo? Natureza naturada. Você quer... Tá, você está fazendo também um gesto. Bom. Isso, façam o gesto que vocês quiserem, é assim mesmo, né? Porque a essência e a existência, elas só acontecem, mas uma não interrompe, mas elas não interrompem. Então olha só, a essência das coisas, para reduzir aqui a nós humanos, certo? Do ponto de vista didático, a nossa essência não envolve a nossa existência. Não pertence à nossa essência, à nossa existência. Certo?
ninguém pediu para nascer. Então é isso que ele está dizendo. A essência das coisas, dos modos, não envolve a existência. Ou seja, algo existente não passou a existir por causa da sua essência. Só passou a existir em razão da essência de Deus. Deus como causa da existência da coisa e como causa da essência da coisa. Então vamos lá no corolário, né, que vai ficar melhor isso aqui. Porque assim, senão nós seríamos a própria substância. Nós somos uma parte, certo? Porque se nós fôssemos da nossa essência seguisse então a nossa própria existência, nós seríamos a própria substância. Mas não é isso que acontece. A substância, sim, é da essência dela a sua existência, porque nada a limita. Então ela produz tudo que existe. Agora, algo existente tem uma essência, sim, mas é uma parte da essência absoluta da substância. Então não pertence à essência daquela coisa a sua existência. Ela só passou à existência em razão de uma ordem da natureza, que colocou aquela coisa na existência. Ou aquela coisa passou a existir, de fato. Então a gente vai ver isso melhor aqui no corolário. Então ele diz: segue-se disso que Deus é não apenas a causa pela qual as coisas começam a existir. Então, uma pulga, certo? Ela passou a existir por causa da essência dela? Não. É em razão de uma ordem corpórea que gerou aquele modo que a gente chama de pulga, certo? Ou seja, ela passou a existir em razão de um encadeamento de corpos. Existe então um encadeamento infinito de corpos que gerou, certos corpos geraram aquele corpo que é o corpo da pulga, certo? Então a pulga, aquela pulga que você está vendo, certo? Ela passou a existir, ela não existia antes. Então foram certos corpos que, ao se comporem, geraram aquele modo finito, que é o corpo da pulga, certo? E aí, havendo aquele corpo, vai ter também uma ideia daquele corpo, que é a mente da pulga, certo? Tudo bem. Então é Deus, ou a natureza, como causa da existência do corpo da pulga. Por quê? Porque você já tem esse modo infinito, já imediato. Movimento e repouso e conjunto infinito de corpos. Como já dizia o Epicuro, nada vem do nada. Tem uma ordem. Certo? Então ele está dizendo o seguinte: segue-se disso que Deus não é apenas a causa pela qual as coisas começam a existir. Então ele é causa, o Deus, né, é causa, ou a natureza é causa o quê? Da existência das coisas. Mas também não só da existência das coisas, ele diz, mas também pela qual perseveram em seu existir. E o que é esse perseverar em seu existir? É a essência da coisa. Então o que acontece? A pulga, agora, ao existir, ela se esforça para perseverar no ser dela, de cavalo, de árvore, de humano, não, de pulga, na natureza dela, singular, certo? Que tem como causa Deus. Por quê? Porque é a essência de Deus que se exprime ali naquele modo finito que é a pulga. Deus, causa da existência da pulga, do corpo dela e também da mente dela. Deus, causa
da essência da pulga, que é Deus ali, de modo singular, se esforçando na pulga, certo? Então, a essência da pulga não envolve a existência dela, mas a essência da pulga exprime de modo singular a essência absoluta de Deus, certo? Está indo? Então, Deus está também na pulga, certo? Aí você foi lá e deu uma chinelada na pulga, certo? Esmagou a pulga, certo? O que aconteceu? Você eliminou o quê? O modo, mas você não eliminou a essência. Por quê? Porque toda a essência exprime a mesma substância. Se você destruísse a essência da pulga, você destruiria a essência de tudo que existe. Certo? Não está certo. Né? Então é isso que vocês estão começando a ver aqui. Então olha só, relendo. Segue-se disso que Deus é não apenas a causa pela qual as coisas começam a existir. A pulga não pediu para nascer, ela passou a existir em razão de uma ordem dos corpos, e ao existir, ela vai se esforçar o tempo inteiro para perseverar no ser dela, vai lutar para perseverar no ser dela, certo? E aí um dia ela morreu, mas o que nela se esforçou, não morre, é essência. Então olha só. Mas também pela qual perseveram em seu existir, ou seja, para usar um termo escolástico, Deus é causa de ser das coisas, né? É um perseverar no seu ser, pois quer as coisas existam, né? Aqui na minha frente, uma pulga, existe, quer não existe a pulga, toda vez que consideramos sua essência, descobrimos que ela não envolve nem a existência e nem a duração. Então a essência da pulga não envolve nem a existência e nem a duração, o tempo, né, que ela vai existir. Então descobrimos que ela, a essência da pulga, não envolve nem a existência e nem a duração. De repente vou lá e dar uma chinelada nela, então nem ela poderia prever o tempo que ela ia existir. E por isso, não é sua essência que pode ser a causa de sua existência, nem de sua duração, mas apenas Deus, cuja natureza é a única a qual pertence o existir. A causa da essência da pulga é Deus, da existência da pulga e da essência da pulga, porque a pulga passou a existir em razão de uma ordem dos corpos, um encadeamento infinito de corpos, certo? E uma vez que ela passou a existir, a essência dela exprime uma parte, né, da essência absoluta de Deus. É isso. Está indo? Tá. Eu dei o exemplo da pulga, né, mas a gente pode dar o nosso exemplo também. Nos esforçamos no corpo e na mente para perseverarmos no nosso ser. A essência é o que faz a coisa ser a coisa. Aí tem a diferença da essência como a essência que não está na existência, e existe a essência na existência. A essência na existência chama-se conatus, em latim, que é esforço, certo? Então o que acontece? A realidade da essência, ela é eterna, ela está contida no atributo da substância. Uma vez que a essência passa à existência,
ela é conatos. Mas ela jamais deixa de ser o quê? Parte de um absoluto. Ou seja, ela é eterna. Por isso que ao retirar da existência a pulga, eu não destruí a essência, porque ela é necessariamente eterna. Só que ela deixou de se esforçar, porque já não há mais um modo. Demais, né? Que pensamento grandioso, né? Isso aqui muda a vida, viu? Já vou adiantando. Você vai ver o mundo de outro jeito depois desse curso. Garanto. O certificado vai ser este. O ser modificado. Você vê o mundo, você vive de modo diferente. É outra coisa. E como que as pessoas não têm contato com isso? Perfeito. Por quê, né, Leonardo, que as pessoas não têm? É isso. Interessa a quem? Aos entristecidos, aos homens ignorantes. É a história da religião. Perfeito. Por isso que ele foi amaldiçoado, teve tentativa de assassinato, certo? Mas estamos falando do século XXI, porque isso realmente é revolucionário, é realmente libertador. Isso não interessa, né, para os indivíduos entristecidos que precisam da ignorância das massas, certo? Mais indicações para a sua pergunta, né? Como é que pode as pessoas então não terem as ideias adequadas, se todo mundo se esforça para tê-las? Eu vou inventar uma palavra aqui, isso desrebanha o rebanho. É isso aí, né? Não pode. Enfim, então eu cheguei a entrar no corolário, não lembro, entrei, né? Entrei, né? Tá. Pois quer as coisas existam, quer não. Toda vez que consideramos sua essência, descobrimos que ela não envolve nem a existência nem a duração. E por isso, não é a sua essência que pode ser a causa de sua existência, nem de sua duração, mas apenas Deus, cuja natureza é a única a qual pertence o existir. Certo? Então a essência da coisa não envolve a sua existência e nem o tempo, né, que ela vai existir, vai se esforçar. Certo? De repente existe um mau encontro, né, e tira da existência aquela coisa. E a causa é Deus também. Entendeu? Pelo menos é a hipótese mais provável, né, da extinção dos dinossauros, né, no nosso planeta. De um asteroide, né, que atingiu o planeta. A causa quem é? Deus. São corpos. Sim. Certo? Então a essência dos dinossauros, né, não envolve a duração deles, mesmo que eles tenham vivido alguns milhões ou bilhões de anos, não sei quanto, certo? Então, mas como está tudo inserido num modo infinito imediato, um conjunto de corpos, a causa sempre é Deus, seja da existência de algo, seja da não existência de algo. E a natureza não fica mais impotente por não existirem dinossauros. Ela é essa produção infinita de corpos e de meios. A humanidade, então, vai sumir, a essência continua. Certamente a humanidade um dia vai deixar de existir. Certamente. Nosso planeta, o Sol, vai deixar de existir. Mesmo que isso demore muito tempo. A essência continua criando outros. Isso. Perfeito. E a ideia de Deus sempre existiu. E qualquer mente, então, em qualquer época, portanto, produz a ideia de Deus. Porque a ideia de Deus sempre existiu. É um modo infinito e imediato do atributo pensamento. Sim. Assim como o movimento e repouso, relações de movimento e repouso entre os corpos também jamais vai deixar de existir. Encontros entre os corpos, modificações entre os corpos, isso jamais vai deixar de existir. O atributo, esse atributo de exceção, é fácil de você ver no universo. Você vê, Você vê. isso é corpo. Aí você vai para a mente não é corpo, mas existe ideia dos corpos. Ou seja, a natureza pensa, as ideias estão, isso, ideia sempre de algo, sempre. Tudo bem. Proposição 28. Nenhuma coisa singular, ou seja, nenhuma coisa que é finita e tem uma existência determinada, pode existir nem ser determinada a operar, a não ser que seja determinada a existir e a operar por outra causa,
que também é finita e tem uma existência determinada. Por outra vez, essa última causa tampouco pode existir, nem ser determinada a operar, a não ser por outra, a qual também é finita e tem uma existência determinada, e assim por diante, até o infinito. Então, o que ele está dizendo aqui, já vou reler, é o modo infinito, imediato, que é o conjunto de corpos finitos, onde existe uma determinação de todos os corpos. Isso. Então, vou reler lá. Nenhuma coisa singular, uma coisa singular é um modo finito. Certo? Por exemplo, um corpo. Ou seja, nenhuma coisa que é finita. Vamos voltar aqui ao exemplo da pulga, certo? Eu não sei por que eu escolhi a pulga. Eu não tenho nenhuma admiração pela pulga, né? Mas me veio à mente a pulga, né? Não sei por que veio. Não sei. Realmente eu não sei. Tanto animal, fui escolher logo a pulga, né? Então nenhuma coisa que é finita, que é a pulga, e tem uma existência determinada, pode existir, nem ser determinada a operar, a não ser que seja determinada a existir e a operar por outra causa, que também é finita. Então existe o quê? A pulga como modo finito, é uma coisa singular, que ela só passou a existir, e também ao existir ela passou a agir, né, a operar, enfim, por causa de uma determinação de uma outra coisa singular, de um outro modo finito. Que por sua vez, esse outro modo finito também passou a existência e agir em razão de um outro modo finito. Certo? Isso ao infinito. Então, o ser humano, né, passou a existir em razão que de um outro modo finito. E aí, esse outro modo finito passou a existir em razão de um outro modo finito. E por aí vai. O que seria nós humanos sem, por exemplo, não que seja a causa próxima, né, mas só para entender melhor aqui o encadeamento. Sem o Sol, né, por exemplo. Certo? Então você tem uma determinação entre os corpos que dão à existência um certo corpo. Dizer determinação não é um plano, não é um projeto, senão a gente vai lá para o Deus da teologia, certo? Certo? Então tem a terra, depois da terra tem os mares, né? Aí tem não sei mais o que, camada de ozônio, para o homem poder surgir, já estava determinado. Não é isso. Tem uma determinação de modos finitos aqui, certo? Que deu à existência humana. É isso que ele está dizendo aqui. Existe um encadeamento. Isso, um encadeamento de corpos. Mas não um planejamento, não um projeto. Senão é o Deus Criador. Essa que é a questão, certo? Então, nenhuma coisa singular, ou seja, nenhuma coisa que é finita e tem uma existência determinada, pode existir, nem ser determinada a operar, né, a agir, a não ser que seja determinada a existir e a operar por outra causa que também é finita e tem uma existência determinada. Por sua vez, esta última causa tampouco pode existir, nem ser determinada a operar, a não ser por uma outra. Aí você vai ao infinito, né? A qual também é finita e tem uma existência determinada, e assim por diante, até o infinito. Então aquela pulguinha, né, que eu estou falando aqui, certo? Ela passou a existir em razão de um outro modo finito. Ou então um encadeamento, né, de modos finitos que deu nascimento àquele modo finito. Mas esses modos finitos que geraram a pulga, por sua vez, só passaram a existir por causa também de outros modos finitos. Aí você vai ao infinito, porque não existe o primeiro corpo e nem a primeira mente. Isso é infinito.
Então, é uma interação entre todos os corpos que são corpos finitos. Isso é o modo infinito mediato. Aí você tem o modo infinito mediato, né? Existe o modo infinito imediato, que são as relações de movimento e repouso entre esses corpos que estão em relação, e o modo finito, que é um único corpo, mesmo que esse corpo dure 2 dias ou 1 bilhão de anos, ele é finito. Tudo bem aqui? Certo? Aí a última proposição, né? Isso estou me servindo, né, da extensão, mas no pensamento também é isso. Você tem uma ideia, né, que é uma mente, ideia de algo, mas também existe o que? O modo infinito imediato do pensamento, que é o infinito de ideias. A natureza não começou a pensar na gente, ela sempre pensou e sempre vai pensar. A produção de ideias ela é infinita. Proposição 29. Nada existe na natureza das coisas que seja contingente. Em vez disso, tudo é determinado pela necessidade da natureza divina a existir e a operar de uma maneira definida. Vamos voltando lá. Nada existe na natureza das coisas que seja contingente, ou seja, que as coisas poderiam ser de uma outra ordem. Por exemplo, poderia haver uma outra ordem no nascimento dos peixes. Os peixes poderiam surgir das árvores, por exemplo. Não, tem uma ordem. Então não existe a contingência. Certo? Tem que ter aqueles corpos para poder gerar aquele corpo do peixe. Tem que estar no mar, etc. Senão não vem. É uma ordem corpórea. Nós mesmos também a gente não veio de qualquer jeito. A gente não veio das nuvens. Certo? Ele está dizendo o seguinte: nada existe na natureza das coisas que seja contingente. Em vez disso, tudo é determinado pela necessidade da natureza divina a existir e a operar de uma maneira definida. Então, tudo que existe é determinado pela necessidade da natureza divina a existir daquele jeito. Não poderia existir de um outro jeito. Aquilo foi determinado a existir e a operar, a agir de uma maneira definida, porque tem uma ordem nesse encadeamento dos corpos. Uma ordem aqui da natureza. Então, por isso que não existe a contingência. São certos modos finitos que determinam a existência e também já, não só a existência, e aquele modo passa então a existir, a agir, em razão de um encadeamento de certos modos finitos. Tem uma ordem aqui, né? Senão amanhã o peixe surgiria da nuvem. É por isso que ele está dizendo que não tem contingência. É isso. E de novo, uma vez o peixinho existindo, quem é a causa? Ele? Não. É a natureza. No caso aqui, a natureza corpórea, certo? Atributo extensão. Tem uma ordem ali. O que vai fazer? O que vai acontecer? O peixe vai se esforçar para perseverar na natureza dele. Você vai lá querer pescar, né? Vai querer pegar o peixe. Se ele for esperto, ele vai fugir de você. Ele vai querer perseverar no ser dele. Ou você vai chegar hoje na sua casa, está um calor, né, do inferno, você vai ver lá uma barata na sua cozinha. Você acendeu a luz, ela está lá, certo? Você acha que ela vai ficar lá, me mate? Ela vai se esforçar para perseverar no ser dela. Ela vai fugir. Deu para entender melhor o exemplo da barata? Né?
Estou pegando uns exemplos nojentos, né? Pulga, barata, né? Então, nada existe na natureza das coisas que seja contingente. Em vez disso, tudo é determinado pela necessidade da natureza divina, ou seja, Deus, né? A existir e a operar de uma maneira definida. Escolhe. Antes de prosseguir, quero aqui explicar, ou melhor, lembrar, o que se deve compreender por natureza naturante e por natureza naturanda. Pois penso ter ficado evidente, pelo anteriormente exposto, que por natureza naturante devemos compreender o que existe em si mesmo e por si mesmo é concebido, ou seja, aqueles atributos da substância que exprimem uma essência eterna e infinita, isto é, pelo corolário 1 da proposição 14, pelo corolário 2 da proposição 17, Deus, enquanto é considerado como causa livre. Por natureza naturada, por sua vez, compreendo tudo o que se segue da necessidade da natureza de Deus, ou seja, de cada um dos atributos de Deus, isto é, todos os modos dos atributos de Deus, enquanto considerados como coisas que existem em Deus e que sem Deus não podem existir nem ser concebidas. Escolhe, então, voltando. Antes de prosseguir, quero aqui explicar, ou melhor, lembrar, o que se deve compreender por natureza naturante e por natureza naturanda. O que é uma coisa e o que é outra coisa. Ele vai explicar agora, certo? Então o que é? Ele vai dizer: pois penso ter ficado evidente, depois de tudo que ele escreveu, né, nessa parte 1, só que está quase no finalzinho, né, da parte 1, pelo anteriormente exposto, que por natureza naturante devemos compreender o que existe em si mesmo e por si mesmo é concebido, ou seja, aqueles atributos da substância que exprime uma essência eterna e infinita, isto é, Deus, enquanto é considerado como causa livre. Isso é a natureza naturante. Ou seja, os atributos que exprimem a essência eterna e infinita da substância. Certo? Então Deus é causa livre, nada limita Deus. Deus é causa de si, a sua essência envolve a existência. Isso é a natureza naturante, a essência de Deus. Os atributos que exprimem a essência de Deus, natureza naturante. Por natureza naturada, por sua vez, compreendo tudo o que se segue da necessidade da natureza de Deus. O que se segue, porque a essência de Deus envolve a existência. Então a existência se segue da necessidade da essência de Deus. Deus necessariamente existe. Isso é a natureza naturada. Corpus e mentes, certo? Natureza naturada. Então, por natureza naturada, por sua vez, compreendo tudo o que se segue da necessidade da natureza de Deus. Ou seja, de cada um dos atributos de Deus. Você tem na extensão o que se segue, aqueles modos todos que eu falei para vocês, certo? Do atributo pensamento, o que se segue, aqueles modos todos que eu falei para vocês, certo? Necessariamente esses modos se seguem da natureza de Deus. Lembra o conjunto, infinito de corpos, certo? Infinito de ideias, isso necessariamente se segue da necessidade da natureza de Deus. É isso. Isso é a natureza naturante.
Ou seja, de cada um dos atributos de Deus, isto é, olha só, todos os modos dos atributos de Deus. Modos são modificações, são afecções de Deus. Então o Deus nunca é o mesmo nesse sentido. Então ele não tem identidade. Deus é modificado de modo contínuo. Certo? Deus é modificado, sem deixar de ser Deus. Então não é Deus barbudo, né? Enfim, que age por livre-arbítrio. Não é isso. Deus é uma potência absoluta de ser modificada, porque é da sua essência, sua existência. Quando eu falei para vocês aqui que a ideia adequada surge quando a gente tem a ideia adequada das nossas próprias ações, é porque nós somos causa adequada das nossas modificações. Tomamos parte dessa potência de ser modificada. Isso é conhecer Deus. Estou olhando aqui para vocês, estou assim, não sei se... eu acho que só fechar, Leonardo, já que a gente está no finalzinho, né? Aí eu já para você perguntar, enfim. Olha só o que ele diz então. Onde que eu parei mesmo? Isto é, todos os modos do atributo de Deus. Enquanto considerados como coisas que existem em Deus, né, e que sem Deus não podem existir nem ser concebidos.